Oi, gente, estamos de volta e a partir de agora a gente lança mais um podcast, mais uma novidade na Rádio Informação. Desde já a gente quer agradecer o carinho da sua audiência, você que acompanha a gente em casa, no trabalho, no celular, no computador, aonde for. Nosso carinho por você é imenso e a gente quer compartilhar isso com você todo dia, sempre, hein? Mas hoje eu quero, antes de começar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, informar vocês que vocês podem acompanhar a gente aí no @radio.informação, www.radioinformação.com.br. É o nosso canal no YouTube também, é @Rádio Informação. Você pode baixar também o nosso aplicativo no Play Store, hein, para Android de preferência, e no Facebook, Rádio Informação. Estamos recebendo hoje aqui 3 convidados especiais. Dr. Paulo Marinho, advogado especialista em Direito do Consumo. São 31 anos de atuação na área. Parabéns, doutor. Boa tarde. Boa tarde, prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde a todos. Doutor João Vaz, estamos recebendo ele também, advogado especialista em Direito do Trabalho. Boa. São quase 30 anos de atuação no mercado. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, satisfação Edgar. ter você com a gente aqui também. Muito prazer aqui ter sido convidado aqui. Obrigado também. Professor Antônio Freire, bacharel em marketing, ele é mestre em mercadologia. São 31 anos de atuação como consultor e gestor. O homem é fera. E, na verdade, professor, boa tarde. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, doutor Paulo, doutor João. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com os seus ouvintes, com a sua audiência, compondo essa inovação na rádio web. Pronto. Satisfação em ter vocês 3 aqui. Acho que a gente vai abordar assuntos do interesse da sociedade, do ouvinte. Rádio Informação. Esse podcast também é especial porque a gente quer tirar dúvidas, né? De você, ouvinte, que está em casa, que tem alguma dúvida, né, relacionada tanto na situação dos doutores aqui, dos advogados, como também no marketing. Mas a gente quer começar logo com o doutor João Vaz. Vamos falar aqui de direito trabalhista. O que é direito trabalhista, doutor? O que é que significa isso? Qual é a importância do direito trabalhista hoje? Mais uma vez, boa tarde, Edgar. E eu fico muito contente em participar aqui, né? Boa tarde ao professor, boa tarde ao doutor Paulo. Pergunta muito boa essa sua, Edgar. O que é o direito do trabalho? Tecnicamente, é um ramo do direito onde regula as relações entre os funcionários e as empresas, os empregados e os empregadores. E o direito do trabalho é quem rege toda essa legislação que vai controlar os direitos tanto individuais quanto os direitos coletivos. É importante isso, é importante que todo mundo saiba. E eu particularmente acho que o direito mais importante do trabalhador chama-se carteira de trabalho. Muita gente sente dúvida, muita gente me procura dizendo: mas eu não tive carteira assinada, eu trabalhei, mas não tive carteira assinada. Vamos com calma. Como você trabalhou? Você era prestador de serviço, você era funcionário, você ia diariamente? Então, para mim, o direito mais importante do trabalhador chama-se carteira de trabalho. Massa, parabéns, doutor. Mas vamos dar também agora as boas-vindas ao doutor Paulo. Doutor Paulo, um assunto interessantíssimo, falar de consumo, né, de direito do consumidor. É uma área bastante, inclusive, exigida das pessoas. As pessoas querem saber de que forma pode se defender ao comprar algo, a pesquisar, a entrar numa loja e até se decepcionar por um produto que levou e por algum motivo aconteceu algo que ele fica sem respaldo de poder até ir lá trocar e resolver o problema. É um assunto importantíssimo, continua sendo, a cada dia que passa. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, professor Freire. Boa tarde, doutor João Vaz. Boa tarde a você que está aí acompanhando a Rádio Web Informação, né? Esse instrumento de informação aí chegando. E estamos muito contentes pelo convite e nos colocamos sempre à disposição aqui do seu público. Realmente, o assunto do consumo é um assunto muito amplo, né? Vastíssimo. E hoje se consubstancia numa das relações mais utilizadas, né? Porque hoje a compra, a venda, a aquisição de produtos é coisa do nosso dia a dia, né? Então, eu trouxe aqui, inclusive instado pelo programa, algumas regras de compras básicas pela internet, que aí no decorrer do programa a gente vai citando aí para vocês. É uma dúvida também muito comum que ocorre aí entre as pessoas que compram, os consumidores. Como é que eu posso fazer uma compra segura na internet? É seguro comprar na internet? As pessoas mais
mais antigas, digamos assim, eu me incluo até nessa aí, gostam de ver aquele produto, de pegar, de tocar, mas hoje é muito mais prático, né? Até por questões de segurança, você fazer compras pela internet. Primeiro porque é uma compra segura, claro, tomando determinadas regras, né? E segundo porque o comodismo de você estar em casa e muitas vezes o produto sai mais em conta, né? Comercialmente falando, porque muitas dessas lojas não precisam disponibilizar a estrutura física e acaba barateando um pouco o produto. Então, vamos no decorrer do programa aí, da curiosidade dos acompanhantes aí da Rádio Web, nós vamos informando aí essas regrinhas básicas. Então, daqui a pouquinho, muitas dúvidas a gente vai estar tirando aqui. Né? Pois não. Dúvidas e até dessas pessoas, né? E também com o doutor Jajá sobre direito trabalhista. Mas a gente já está partindo agora para conversar com o professor Antônio Freire. Professor, inclusive, falar de marketing é fácil, é bom, porque, inclusive, falando dentro disso que ele colocou aí, atiça a gente o marketing em si. Quando a gente vai, inclusive, para o celular, vai para o computador, vai para o tablet, quando a gente passa na rua, a gente é enganado, às vezes, na propaganda, porque tem a propaganda do bem e tem a propaganda do mal. Fala para a gente esse poder do marketing que cresce a cada dia. E a gente acompanha o marketing todo dia em algum lugar, né? Edgar, minha mãe dizia que eu como marketing com farinha. Eu gosto de marketing. Gosto, estudo, aprofundo. Tive um aluno em sala de aula que disse que marketing é uma leitura de mundo. E quando eu era estudante de marketing, e veja como essa frase encaixa na fala do Dr. João e na fala do Dr. Paulo. A minha dissertação, minha monografia de formatura foi o marketing como agente integralizador dos departamentos da organização. Aí eu digo sempre, marketing se mete na vida de todo mundo. Marketing se mete na vida da empresa quando ela quer oferecer um produto e joga na internet de um jeito que fica meio que parecendo um golpe. Comprei recentemente um robô, aquele robôzinho para varrer a casa. Eu tinha visto na casa de um amigo meu e tal, um negócio grande, bonito, funcionando. Chegou um troço desse tamanho, com uma rodinha desse tamanho, que a bateria não dá 10 minutos. Pelo menos a cachorra se dá bem com o negócio lá, não fica atacando. E o reitor da faculdade que eu fiz o que é a Estácio hoje, a FIB, ele dizia o seguinte, o discurso, a pré-eleção dele era: o emprego formal acabou. Não acabou. Não acabou. O doutor João trouxe uma realidade. A cultura do nosso Brasil, a cultura trabalhista do nosso Brasil é da carteira assinada. Quando se mudar a cultura de educar financeiramente as crianças, educar financeiramente as empresas, do ponto de vista ético, na relação trabalhista, talvez acabe essa coisa da carteira do trabalho. Quando a gente aprender a cuidar do nosso dinheiro. Hoje a gente deixa a responsabilidade da empresa cuidar do nosso dinheiro. Com as verbas trabalhistas, as rescisões, 13º, férias. Então, eu sou defensor também disso. De que, a não ser que se eduque, vai levar uns anos. Até se educar as gerações para que deixe de lado essa coisa da carteira de trabalho. A gente necessita, sim. E eu estou sentindo isso agora. Porque eu estou dando entrada no meu processo de aposentadoria e tem uns furos na minha vida profissional. Tenho 39 anos de vida profissional e, em alguns momentos, eu deixei de contribuir porque foi quando eu estava trabalhando como autônomo. Aí, vai fazer falta isso aí. Vai fazer falta. Então, é importante, sim. Pois é, professor. Bem colocado, inclusive sem lhe interromper, mas já aproveitando aí a deixa, né, como eu falei sobre a carteira assinada, que é importante para o trabalhador, muitas pessoas, a gente vê hoje em dia muito podcast, muitos influenciadores dizendo: largue a CLT, monte o seu negócio. É bom por um lado, mas é perigoso, porque nem todo mundo, você pode se influenciar por isso, e nem todo mundo tem a projeção para isso. O dom. A aptidão. Às vezes você é bom trabalhando para alguém, na CLT. Então, você precisa descobrir se você realmente tem esse dom de montar o seu negócio
ou você pode trabalhar bem para um empregador. Entendeu? É importante você saber separar isso. Carteira de trabalho é bom, é importante. Se você tiver um dom de alçar voos maiores, tudo bem. Em carreira independente, né? Carreira independente, mas você precisa saber se realmente é o que você almeja, é o que você deseja. Agora, uma coisa interessante que o doutor Paulo falou foi sobre você comprar na internet. Você vai lá, é seguro, você está no conforto da sua casa. Só que tem um detalhe, doutor Paulo. Os pesquisadores de marketing do mundo, os grandes pesquisadores de marketing do mundo, eles falam que o futuro do marketing, Philip Kotler, que é o papa do marketing, o pai do marketing moderno, ele diz que o foco vai ser 60% do marketing de tijolo, a tradução seria essa, né? De marketing de tijolo, um marketing físico, a lojinha lá para você ir ver, pegar o produto, sentir o cheiro, entrar num ambiente de compra. E 40% no ambiente virtual. Quem tiver só em um ou só em outro, não vai prosperar. Eu não discordo não, professor. Em realidade, eu sou um dos adeptos de você fazer a compra ali, analisando, né? Sim. E, inclusive, beneficiando aquele empreendedor que se propôs a montar uma estrutura, a montar um comércio, justamente para dar essa visualização do seu produto ao consumidor. Agora, o que nós temos é que esses meios de compra de internet estão realmente se desenvolvendo, dando uma maior segurança para tentar ocupar essas lacunas. Porque a gente sabe também que tem muita gente que não gosta de sair, ou acha inseguro, ou já tem uma determinada idade, né? Ou prefere usar realmente, por comodidade, a internet. Mas eu sou um dos adeptos aí do que o professor falou. Eu gosto muito de comprar, vendo, pegando, né? A mania do brasileiro de comprar pegando no produto. Você sabe que tem um dado interessante sobre o comportamento de consumo, e diz que no auge da pandemia as pessoas elas estavam tão cansadas de ficar em casa que a perspectiva era de que quando reabrisse o comércio, quando reabrisse os shoppings iriam mais que dobrar o faturamento em relação a antes da pandemia. E aconteceu exatamente isso. Mais que dobrou. Tem um processo, quando a gente estuda planejamento estratégico, tem um processo que a gente chama de encasulamento. Hoje você pode chegar em casa, reunir a família, aí você liga para alguém, vai lá num site qualquer, em algum lugar, e tá lá, o cara vai entregar na sua casa a comida, a bebida. Vai entregar em sua casa. Você está na reunião na família, com seus amigos, você senta lá, liga, pede, a comida chega lá para você. Não precisa você ter trabalho de fazer. Vai lá, compra que se vai. Mas até que ponto isso é bom? Você ficar encausulado e pedindo tudo pela internet. A gente gosta de sair. O ser humano é um ser social. A gente precisa do ambiente. A gente precisa estar entre as pessoas. Essa relação. Inclusive, dentro disso que ele está colocando, é onde eu quero chegar, né? O povo está muito viciado na internet, inclusive comprando na internet, acompanhando essa evolução. Inclusive, existe o marketing do bem e o marketing do mal. Doutor Paulo, quero saber do senhor o seguinte: até que ponto eu posso comprar no marketing do bem e estar seguro, saber que eu estou seguro e comprei uma coisa certa e que não vai ter problema nenhum com o produto que eu comprei? Edgar, as facilidades estão aí. As benesses da atualidade são muitas, né? Você faz um cadastro numa loja, você ilimitadamente, basta seu cartão ter limite. Então tem que existir, claro, uma responsabilidade do vendedor e uma responsabilidade também do comprador, né? Claro, nós vamos tentar nos assegurarmos com sites de indicação, confiáveis, de indicação de parentes, né? A gente pode procurar órgãos como o próprio PROCON, existe um Reclame Aqui, é uma entidade séria que mostra também o grau de satisfação ou insatisfação daquele consumidor. E essa questão do bem, do marketing do bem e do mal, realmente existe, está aí, e pode ser combatida com a própria tecnologia, né? Então, o consumidor pode se valer da própria tecnologia para não cair
em armadilhas. É porque eu já caí em alguns, viu? Já É. caí em diversos marketing do mal, achando que era do bem. É. E aí, para correr atrás, ficou complicado, né? É difícil. Inclusive, quando você liga para administrador do cartão, aí eles dão uma série de razões lá. Preencha formulário disso, corra atrás daquilo. O cara acaba até desistindo. É importante que se procure empresas que tenham um serviço de atendimento ao consumidor, né? Que tenham um telefone, que demonstre sua razão social, um endereço, né? Mesmo que as instalações não sejam instalações físicas, mas tem que ter um endereço físico de onde se processam as medidas administrativas. Então, tudo isso o consumidor tem como pesquisar, o consumidor tem como chegar para responsabilizar, né, uma empresa que haja com má fé. Você mandar uma mensagem e ver se tem retorno, ver o tempo que leva para retornar, porque você quer comprar um negócio da empresa. Você faz uma pergunta, o cara leva 2 dias para responder, tem alguma coisa errada. Tem. Verdade. Importante também, me perdoe, Edgar. Não, pode falar, fica à vontade. Muitos consumidores, né, atraídos pela facilidade e pela facilidade também monetária, desconfiem, porque assim como lojas físicas possuem um preço mais ou menos equivalente, as lojas virtuais também possuem, né? Claro, pode ser um preço mais baixo, mas elas possuem mais ou menos um nível de precificação parecida. Se você vê aquela oferta muito atraente, né? Aquela coisa com muita facilidade, desconfie. Porque não existe a coisa com tanta facilidade. Assim. Você falou uma coisa interessante, doutor Paulo, que tem alguns sites que você vai pesquisar sobre um determinado produto aquele produto é vendido por 2 ou 3 fornecedores. Isso. O preço é diferente. Preço diferente. Exatamente. E aí você vê o preço muito distante de um para o outro. Esse negócio muito barato. Eu escrevo sobre treinamento de vendas e eu digo assim que eu tenho um artigo que eu escrevi que chama os extremos da venda. O cliente chega na loja para comprar, ofereça sempre o produto mais caro, de melhor valor agregado. Se o cliente tiver dinheiro para comprar, ele vai pagar. Se não tiver, o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir o mais barato. Aí você oferece o mais barato. Na cabeça dele já funcionou assim. Esse aqui é mais caro, tem qualidade. Mais barato, e aí você pode vender o preço intermediário. Isso. O consumidor ele é susceptível a isso. Ele cede fácil à pressão. Cede muito fácil à pressão. E é um perigo, a gente tem que ficar atento, né? Doutor João Vaz, eu tenho 2 perguntas para fazer ao senhor aqui agora, viu? Perfeito. Quero saber qual é a importância da carteira assinada. E a outra pergunta é a seguinte: qual é a vantagem de trabalhar com a carteira assinada, já que a gente estava, inclusive, discutindo aqui sobre muita gente está partindo para o lado informal. Conta para a gente aí. Muito boa pergunta, Edgar. Qual é a importância? É tão importante uma carteira assinada porque ele está no ramo dos direitos indisponíveis. A assinatura na carteira. Ou seja, o funcionário não pode entrar numa empresa e dizer, não precisa assinar minha carteira. Não, é obrigação do empresário assinar a carteira. A menos que a relação de trabalho, aí já não é relação de emprego, a menos que a relação de trabalho não seja de seletista. Não seja aquela relação regida pela CLT. Não é? Pode ter alguma outra relação. Eu contrato uma pessoa, por exemplo, para fazer uma determinada coluna. Então, ali é um trabalho certo e determinado. Ali não vai ter relação de trabalho, é uma relação de emprego. É uma relação de trabalho, não é uma relação de emprego. Então, aí não tem a necessidade da carteira assinada. Mas qual é a importância da carteira assinada? Os direitos do trabalhador. Aí você tem seu aviso, seu FGTS, suas férias, seu 13º. Acontecer um acidente de trabalho, você só vai ter seus direitos resguardados se você tiver sua carteira assinada. Se você não tiver, obviamente, você não vai perder seus direitos, mas você vai ter que pleiteá-los na justiça. Doutor João, chega aquele... Me desculpe, mas vem as perguntas. Chega aquele trabalhador dizendo, patrão, tem uma vantagem para nós dois. Não assine a minha carteira
que eu não vou exigir e o senhor fica me pagando por fora e eu também fico aí ou prestando serviço ou recebendo algum benefício, alguma coisa. Qual é o procedimento correto, doutor João? Bem colocado. Bem colocado. Isso acontece mais até do que a gente imagina. Às vezes o empregado, a pessoa que se candidata ao emprego diz assim, não precisa assinar minha carteira, não, porque você também não precisa me pagar tudo. Quem sai perdendo numa relação dessa é o empregador. Porque o empregador fica completamente descoberto se alguma coisa acontecer em relação a um acidente de trabalho. No fim de 12 meses, o empregado vai querer suas férias. Como é que vai ser? O 13º. Como é que vai ser? Só vai estar tudo regulamentado se a carteira estiver assinada. Se não tiver, o empregador, inclusive, pode dizer, não, você não teve carteira assinada, você não é funcionário. Então, você não tem férias, você não tem FGTS. Então, o empregador precisa exigir a carteira de trabalho do empregado. E o empregado também precisa aprender a, quando chegar numa empresa, não, tome minha carteira e assine. Então, a carteira de trabalho na relação trabalhista é como uma nota fiscal na relação consumerista. Indispensável. É isso aí. Eu tenho até duas historinhas bem interessantes, assim, como o doutor Paulo diz, a pergunta nasce. Flora, eu prestei serviço recentemente para uma empresa, fazendo consultoria de gestão comercial, e a empresa só contrata representantes autônomos, contratação PJ. E aí fizemos um processo seletivo e a pessoa disse, eu quero começar, mas eu comecei a receber agora o seguro-desemprego da outra empresa, mas eu quero trabalhar como PJ. Se ele abre um PJ, mesmo sendo no meio, ele perde o seguro-desemprego. Sim, infelizmente, vamos perder. Ou você perde o seguro, ou você perde o trabalho. E a outra, tinham 3 irmãos que a gente treinava karatê junto. Muitos anos atrás, um dos caras, os 3 andavam de asa delta. Os 3. Um deles tinha passado no concurso da iria tomar posse na segunda-feira. Foram para Chapada, ainda ia tomar posse. Entregou a documentação. Antes de tomar posse, foi andar de asa delta na Chapada. A asa delta abriu, o cara caiu e morreu. Antes de tomar posse. Imagina. Ou seja, ele perdeu. É mesmo que você falou sobre a relação de segurança. Não assinou a carteira e se tiver um acidente, faz como? Fica descoberto tanto a empresa quanto o funcionário. Então, o certo é o que a legislação determina. Você entrou no primeiro dia, você entrega a sua carteira de trabalho ao empregador e o empregador tem 24 horas para lhe devolver a carteira. Show de bola, bom saber dessas informações. Você que está em casa aí acompanhando o nosso podcast, um abraço. Participe com a gente aí, hein? Deixe sua pergunta, participe aí nas redes sociais. Vamos acompanhar a gente, porque só tem novidade aqui. Doutor Paulo, é o seguinte, olha, comprar às vezes é complicado. Sim. Principalmente quando a gente vai numa loja, no mercado. Um exemplo, né? Um comércio desse aqui de Salvador, Avenida 7. Vamos supor que eu entre numa loja do chinês, procure lá um cabo de carregador de celular, levo para casa. Mas no meio do caminho, se eu achar aonde carregar meu celular, coloco na tomada de um vizinho, de um amigo. Não cheguei em casa ainda, mas tudo bem, está com problema. Aí eu tenho um outro dia para chegar na loja lá e trocar. Mas eu creio que o chinês não troque, não faça essa troca. Isso procede? A troca, Edgar, numa loja física, em realidade, é faculdade do vendedor, né? Salvo o defeito. Mas você não gostou do produto, você não tem essa faculdade de trocar. Cheguei em casa, não gostei, não. Claro, se estiver defeituoso, aí é uma outra situação, inclusive de assistência técnica. Mas, na internet, que seria o tema a ser abordado, o consumidor tem até 7 dias para fazer essa troca. Agora, as lojas físicas, né, contando, inclusive, com a facilidade que a internet dá, sem querer perder o cliente, sem querer perder o consumidor, ela, por uma liberalidade, ela aceita, né? Você vê que o dia 26 de dezembro é o dia da troca, mundialmente, porque depois do Natal,
né? Logo Dia depois vai lá. Internacional da Troca. Dia Internacional da Troca. Porque as lojas fazem isso para não perder o cliente e que para um outro cliente possa indicar, vá naquela loja que ela pode trocar para você. Agora, os chineses geralmente são mais inflexíveis em relação a isso. Eu coloquei o chinês como exemplo, pelo amor Como de Deus, não é nada exemplo, contra. não, os chineses são trabalhadores, grandes trabalhadores, né? Eles próprios levam seus negócios à frente, né? São pessoas que a gente tem que louvar, porque saíram do seu país, vieram para cá e conquistaram um lugar ao sol, né? E agora eles têm as regras, os regramentos dele e que obedecem à lei. Então, nada pode ser feito em relação a isso. Entendi. Mas, por outro lado, se eu entrar numa padaria e compro uma torta, Sim. mas a embalagem não tem lá identificando validade, data de fabricação, como agir? O que é que eu posso fazer se a loja me obrigar a levar aquele produto, aquela torta, sem essa identificação? É obrigação do estabelecimento, é obrigação dizer, né, informar do que é composto aquele produto, inclusive porque existem pessoas que não podem comer glúten, né? Existem pessoas que não podem comer derivados do leite. Então, é obrigação do estabelecimento informar. E, caso haja qualquer problema com o consumidor que adquiriu esse produto sem essas informações, a loja terá, né, que se responsabilizar, né? Ou com a devolução, ou até futuramente com tratamentos médicos, com danos à pessoa, né? Isso aí não pode faltar. Existe uma legislação específica, doutor Paulo, que fala sobre embalagem. Isso. Tem uma legislação específica. Quando a gente estuda os 4 P's do marketing, o P do produto tem lá vários atributos. Um dos atributos é a embalagem. E está lá descrito, seguir a legislação de cada produto. Numa Alimento tem que ser. numa viagem recente que eu fiz ao país nosso aqui vizinho, a Argentina, no final do ano passado, eles, além de discriminarem os produtos, né, aqueles que mais podem atingir a saúde, como uma quantidade de sódio, ou de açúcar, ou de gordura, eles vêm destacado na embalagem, né? E aqui no Brasil, tomara que chegue essa prática o mais rápido possível, porque nós consumimos muitos produtos, principalmente alimentícios, que não fazem muito bem à saúde. E duvidosos, né? Duvidosos, claro, duvidosos. Professor, o marketing em si incentiva a um cara que é microempreendedor, a um como é que fala? A gente citou agora há pouco, né? Sobre a importância do marketing, principalmente no comércio informal. E a gente passa em alguns lugares, por exemplo, né? Tipo, o cara pega um copo aqui personalizado, aí bota uma caixinha de som e começa a narrar a divulgação aqui do seu copinho. E ele tem um resultado positivo, porque na hora que ele está narrando, as pessoas passam e ouvem. Isso, inclusive, fortalece em um cara continuar querendo ser um microempreendedor, não querendo ir para a área trabalhista, ter essa relação de trabalhador. O marketing é para o MEI e é para a empresa SA. Você tem estratégias de marketing para todo tipo de segmento de negócio, para todo tamanho de empresa. Então, no caso, você falou, o cara botou lá tá fazendo um copo de brinde, e ele bota uma caixinha de som e começa a fazer a locução, a narração lá, a propaganda do produto dele. Ele desenhou o texto bacana, ele está chamando a atenção, ou é aquele cara que fica ali na Piedade? Ei! Ah, vai agora é 25, hein? Ó, ei! Fica o tempo inteiro assim. Isso não chama. O cara grava e bota esse negócio assim, essa chamadinha, esses spots curtinhos, mas não chama atenção, isso é ofensivo. Faltou marketing. Ali é o MEI? É um microempreendedor individual? Pode fazer alguma coisa legal? Pode. O que é que eu faria, já que ali é a passagem? Qual texto eu diria pro cara? Olhe para sua sandália, olhe para seus pés, mais confortável aí. Pronto. Coisa simples. Uma ideia que o chinês tem um provérbio que diz assim: toda ideia é ridícula e idiota, até que seja colocada em prática e dê resultado. Aí vira uma ideia brilhante. A gente não sabe. É uma ideia bacana? Testa. Vai custar quanto testar isso aí?
Nada. Só gravar o negócio. Não vai custar nada. Pois é. São inúmeras situações, inclusive. Dê uma dica para um dos nossos ouvintes. Dê uma dica. O funcionário, a pessoa saiu, foi demitida, recebeu um dinheirinho, recebeu a rescisão. O que é que ela deve fazer como primeiro passo para montar um negócio em termos de marketing? Para empreender. Para empreender, a primeira coisa é pegar esse dinheiro e separar por 12 meses. Pega esse dinheiro e divide por 12 meses, que é a subsistência. Quanto que ela gasta por mês, quanto que ela gasta no supermercado, de condomínio, prestação de casa ou aluguel. Separe esse dinheiro. Se não der para 12 meses, é melhor ela voltar a procurar o CLT. Porque ela vai pegar o dinheiro da subsistência e vai gastar. E todo investimento, ele tem o seu risco. Por melhor que seja a ideia, por mais expansivo que esteja o mercado, mas é uma ideia. Pode não dar certo. Então, tem que ser um dinheiro bem... tem que ser um dinheiro bem pensado. Bem empregado também. Né? O outro aspecto, fazer pesquisa. A gente vê empresas grandes lançando produtos que fica só um ano e joga fora. A gente está cansado de ver isso. Por quê? Porque não fazem pesquisa. É pesquisa simples, vai na internet, pesquisa ali sobre aquele mercado, vai dar uma olhada. Eu, quando estou preparando alguma aula, eu vou para o mercado, vou passear no mercado, vou olhar. Sentiu pra caramba, assim, ó, eu tive uma dor no coração, e não foi fácil dessa vez. Quando eu fui para ver aquela estrutura. Paz Mendonça, ali aquela loja do hipermercado Paz Mendonça, ali do Guatemi, ela já foi considerada uma loja modelo. O cara tinha vinhos importados. Ninguém em Salvador tinha, nem a nessa época existia. Inclusive fechou em São Cristóvão, né? Fechou tudo, fechou todas. Então, você chegar lá e ver tudo jogado de qualquer jeito. Aí eu digo, poxa, deixa eu dar minha contribuição. Peguei alguns produtos assim, a bucha, que a netinha gosta de tomar banho com bucha, saco de lixo, tempero. Eu peguei umas coisinhas assim, vou dar minha contribuição para a falência disso aqui. Estratégia empresarial a gente não vai discutir, mas tem que pesquisar. Eu vi, por exemplo, quando ela vendeu, a primeira coisa que os caras fizeram foi mudar o nome. Tá errado, cara. A Facebook chegou a ter 48% de market share no Top of Mind. 48%. O cara muda o nome por quê? Não pesquisou. Estou falando de grande. Se aplica igualzinho para o pequenininho. Quero lançar um produto. Que produto eu vou lançar? O que é que está vendendo muito aí? O que é que tem possibilidade? No seu bairro tem alguém com uma barraquinha de fruta vendendo ali na esquina? Na porta da sua casa? Vai lá e olha. Pô, não tem não. Dá. Conheço um cara na Vila Laura que ele, do lado, o cara praticamente anda só um prédio, tem um... O cara vende lá jaca de bulhada, ensacadinha, bonitinha. O cara tira a jaca com luva. Vende os produtos que o cara vende, todos são produtos de qualidade. Vende caro. A jaca a gente está acostumado a comprar de 5, 6 reais, ele vende de 8. De 8. Mas são produtos de qualidade. O cara pesquisou? Não sei. Mas pelo menos ele ficou atento à necessidade do mercado. Vila Laura não é bairro de classe A. Vila Laura é B, B+, assim, um classe B intermediário. Mas o cara vende caro e vende bem. Já tem uns anos que ele está lá, operando na barraquinha dele. Pesquisou? Não sei. Mas ficou atento ao mercado. Está começando, pegou o dinheirinho da rescisão, estuda. Então, assim, quer investir o dinheiro da rescisão? Pesquisa o produto que você vai lançar. Pesquisa o tipo de negócio que você quer empreender. Porque você está colocando o seu futuro ali na mesa. É arriscado. É bom? É. Mas se você não fizer um planejamento financeiro, você quebra. O ideal é exatamente isso. Fazer o planejamento financeiro e saber se o dinheiro que tem vai dar para você investir e vai dar também para você garantir a sua subsistência. Pagar o supermercado, aluguel, condomínio, prestação do apartamento, pagar o que você comprou para poder vender. Tem que ir por esse caminho. Vale a pena? Vale. Doutor, quais são as principais queixas, né, dos consumidores hoje? Está relacionada mais ao que hoje? Em realidade, queixas com relação ao consumo existem de vários tipos, né? Em relação a serviços também, né? Mas, como o nosso professor Freire falou, a propaganda enganosa, né?
ele comprou um produto, viu na internet que aquele produto se portava de determinada forma, e quando chega, esse produto é um produto ínfimo, esse produto é um produto menor do que o que apareceu, ou que não cumpre o que foi descrito. Então, sendo uma compra na internet de uma loja proba, de uma loja honesta, o consumidor tem o direito de dizer não gostei e devolve. Seu dinheiro será reembolsado ou a empresa poderá fazer a troca. Mas quem diz qual será o procedimento é o consumidor. Por isso que há essa segurança de que o consumidor terá atendido o seu anseio. Agora, como nós dissemos aqui, precisa haver um site confiável, né? De indicação de pessoas, procurar fazer pesquisa. E outra coisa também, existem aqueles sites que não são confiáveis e a pessoa passa alguns dados. Site confiável não pede senha de cartão. Site confiável não manda e-mail requisitando informações que não são alusivas àquela compra. Então, as pessoas têm que estarem atentas para que esse estabelecimento seja um estabelecimento honesto e a pessoa, se não gostar daquele produto, terá direito à devolução dentro do período legal que a lei determina, que são 7 dias. Esse é o doutor Paulo jogando duro aqui com a gente na nossa live aqui, no nosso podcast, hein? Você em casa aí pode participar com a gente, continuar ligado aí, que é bacana demais. Doutor João, quem trabalhou 1 ano de carteira assinada, depois de demitido, o que é que tem direito essa pessoa? Esse funcionário tem direito ao quê? Depois de 1 ano de trabalho? Boa pergunta, Edgar. Depois de 1 ano de trabalho, 12 meses trabalhado, ele já tem direito a férias. Direito. Ele não vai gozar férias logo em seguida. Quem determina quando ele vai sair de férias é o empregador. É bom que se fique claro isso, porque muitos empregados às vezes até me procuram dizendo, mas ele não me deu minhas férias. Não, ele vai dar. É o período aquisitivo, ele adquiriu o direito e ele passa a ter, então, direito ao período concessivo. O período concessivo, quem vai conceder é o empregador. Obviamente que o empregador vai conceder ou quando tenha menos movimento, quando ele achar que deva ser necessário, e obviamente ele vai consultar o empregado para ver se também entra em comum acordo. Período mais conveniente para a operação do negócio. Exatamente. Isso é o empregador quem define. Mas ele pode também chamar o empregado e, olha, para mim fica boa essa data, para você também fica boa, para que exista uma boa relação entre empregado e empresa. Você falou 12 meses, é uma dúvida que surgiu aqui. Você falou 12 meses de trabalho, 1 de férias. São 12 meses ou 11 meses de trabalho, o 12º é as férias? 12 meses. 12 meses. Fechou o ciclo. 12 meses, 1 ano, fechou o ciclo, é o período aquisitivo. Ele adquiriu o direito. O período concessivo é quando o empregador vai conceder as férias, que ele tem mais 1 ano para conceder essas férias, a depender de quando o empregador necessite. Nossa, 1º de março até 28, no ano que vem é 28 de fevereiro, né? 1º de março até 28 de fevereiro, um período aquisitivo. A partir daí, a data mais confortável para o empregador. Para o empregador e em comum acordo com o empregado. Dentro desse próximo ano, o empregador pode conceder quando ele quiser, dentro desse próximo ano, que é o período concessivo. Aí o empregador pode conceder. Existe alguma vantagem para o trabalhador quando entra numa empresa, que ele firma lá um compromisso? Exemplo, eu entrei na empresa e espero ficar aqui 5 anos. Dentro desse prazo, ele tem dúvidas de que em 1 ano e meio, 2 anos, ele pode sair da empresa, mas assegurado alguma coisa ou não tem nada direito? Edgar, hoje o empregador contrata e a vantagem do empregado é que ele trabalhe, que ele tem os direitos dele garantido, o recolhimento do FGTS, tudo certinho,
é a vantagem do empregador, a vantagem do empregado. A vantagem do empregador é ele ter um funcionário dedicado, que faça o trabalho bem feito. Todo empregador almeja isso, que o funcionário se dedique, né, faça os cursos que sejam necessários e desempenhe um bom papel. A vantagem do empregado é ele ter o salário dele mensalmente, todo final de mês, certinho, e os direitos recolhidos também. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, se aquele empregado não for mais necessário na empresa, o empregador chama e diz assim, olha, você não é mais necessário na empresa, nós vamos fazer sua rescisão, procure o RH e nós vamos lhe pagar todos os seus direitos. É aí quando o empregado vai descobrir que se realmente o empregador foi uma pessoa boa ou não na sua vida. Cumpriu o seu papel social. Cumpriu o seu papel, é. O Instituto do Fundo de Garantia, que é o FGTS por tempo de serviço, garante ao empregado, o empregador tem que fazer um recolhimento mês a mês e garante ao empregado que ao final disso ele vai ter esse dinheiro de volta no momento da sua rescisão. Veja uma coisa interessante, doutor João. Voltando àquela coisa que marketing se mete na vida de todo mundo. Isso. A empresa com uma boa imagem no mercado, ela vai atrair bons funcionários. Se a empresa faz um processo seletivo importante, valorizando, e aí é aquela coisa do planejamento estratégico. Para que serve a missão, visão e os valores da empresa? O pessoal bota lá e acha bonito e pronto. Não. Missão, visão e valores é para que, definido isso aí, o funcionário seja contratado com aquele perfil. Tem meio mundo de gente de RH. Quando eu falo isso em sala de aula, em pós-graduação, pessoal, professor, eu não sabia disso. Tu trabalha onde, meu filho? Empresa grande. Às vezes até gerente de recursos humanos. Não sabia disso. Então, quando a empresa define missão, visão e os valores, é para que se contrate funcionários com aquele perfil. Você falou, eu preciso de um funcionário que seja produtivo. Uma empresa precisa de um funcionário que seja comprometido. Isso. Porque quando ele é comprometido, a eficácia, a eficiência do trabalho dele, a produtividade dele, o gerente dele, a empresa vai ensinar. Um alerta aqui que eu faço. Não vá para qualquer emprego por conta só do salário. Vá para o que você gosta de fazer. Procure uma empresa que você goste daquilo que você vai desempenhar. E não adianta você ir para uma empresa que lhe pague X, porque, mas eu vou pular para outra que está me pagando Y mais. E você não desempenhar um bom papel. Seja um bom funcionário. Transforme aquela empresa que seu lugar vai estar reservado. Tenha certeza disso. O alerta que eu digo às pessoas é isso. Trate aquela empresa como se fosse sua. Exatamente. Se o patrão está ruim, troque o patrão. Demita o patrão. Eu até perguntei isso para se ele não estiver se adaptando. Se ele não estiver se adaptando. Eu até perguntando do João, como é que é essa história de um funcionário pode demitir? O funcionário pode demitir a empresa? Atenção que você que está em casa aí, nas redes sociais, você pode acompanhar a gente, seguir a gente no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal para ser um apoiador do nosso projeto aí. Vamos para as considerações finais. Professor, qual é a importância do marketing na nossa vida de verdade? Pense naquela primeira frase que eu disse. Marketing é uma leitura de mundo. Tudo que a gente faz... Pronto, vamos lá. Você é casado? Sim. Você fez marketing pessoal com sua mulher. Ela fez comigo também. Doutor João, doutor Paulo fazem marketing o tempo inteiro quando eles recebem um cliente e orientam adequadamente como vai ser o processo, quais os documentos. Isso é marketing, isso é atendimento. Então, o marketing, ele entra... Outra coisa, vamos botar um nome no podcast? Pode informar. Pronto. Podcast, rádio, informação. Técnica, pesquisa aí se tem já tem algum registro. Pode informar, pode com o demudo. Pronto, já botamos o nome no podcast. Aqui a gente está falando de informação, né? Informação sobre o direito do trabalho, direito de consumo, sobre marketing. A gente pode ir casando todos esses temas e mostrando que o marketing
ele entra no direito, apoiando, entra com os funcionários, mostrando para a empresa que a empresa precisa motivar, treinar, ser responsável com os funcionários. E aí, se a gente fosse falar de direito administrativo, o marketing entra como? Promovendo para a empresa uma consciência social e a consciência de gestão. Marketing, ele não tem jeito. Se mede com É a vida. Então a gente pode... Já existe? Vamos pensar em outro nome. Então, assim, são centenas de temas que a gente pode estar abordando. O professor Cotler, ele disse que o marketing, os conceitos a gente aprende em 2 anos, mas leva a vida inteira aplicando eles. Então, no mínimo, a gente tem 2 anos de podcast aqui. No mínimo. Maravilha. É bom que a gente já promete marcar uma outra data para a gente tirar outras revelações, viu? Muito obrigado. Pode contar com a gente. Satisfação ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, valeu a pena. E eu tenho certeza que muita gente em casa aí tirou as dúvidas que tinha um pouco aí do marketing, viu? E ainda tem mais. Viu a importância também, né? Viu a importância do que é o marketing na nossa vida. Doutor Paulo, é o seguinte, rapaz. Eu continuo dizendo que, como a vida é uma escola, né? A gente aprende todo dia. E tem muitos assuntos que a gente ainda vai discutir aqui com o senhor. Disso aí o senhor pode ter certeza. Mas continua sendo importantíssimo essa busca, essa ação e essa defesa do consumo, né? Do consumidor. Isso, Edgar, com certeza. E o nosso conselho, a nossa ênfase, né? Que não efetuem, né? Compras, não efetuem transações de forma precipitada, né? Paciência, cautela, muita pesquisa e responsabilidade. E nós estamos aqui para uma próxima chamada aqui da Rádio Web Informação e para dar mais dicas aos consumidores e aos ouvintes e aquelas pessoas que estão aqui acompanhando a rádio. E o seu Instagram? Esqueci até de perguntar do professor, ele já vai falar já, mas diga aí o seu Instagram para a galera que está em casa aí. Paulo Marinho ADV. Qualquer coisa, nós estamos aí, né? À disposição. À inteira disposição, com certeza. Professor, dê aí seu Instagram também, que a gente esqueceu de... Antônio Freire 2108. O Instagram, Professor Freire, eu fui banido porque eu extrapolei os comentários políticos. Mas a gente não pode se meter político. Até nisso ele é perseguido também. Mas, doutor, muito obrigado. Satisfação ter o senhor aqui tirando nossas dúvidas aí. Em breve estaremos de volta aqui, viu? Quem agradece sou eu, novamente, Edgar, e nessa companhia brilhante aqui do professor Freire, né? E do doutor João, que é um colega também, especialista em direito do trabalho. Muito obrigado a todos. Valeu, doutor João Vaz. Doutor João Vaz já é meu padrinho, meu amigo, entendeu? É tudo aqui para mim. Mas, doutor, direito trabalhista é importantíssimo na vida da gente, principalmente quem tem a sua carteira assinada hoje, né? A gente pontuou aqui que muita gente está pulando para o mercado informal, mas a importância do emprego na vida do ser humano, poxa, isso é sem comentários. O que é que o senhor tem a dizer para finalizar, para fortalecer aquela pessoa que está desanimada em casa? Pô, será que eu devo continuar aqui no mercado informal? Será que eu devo partir para um emprego, me estabilizar na vida? Edgar, inicialmente eu queria lhe agradecer pelo convite, né? Gostei muito de participar aqui, professor Freire também, doutor Paulo Marinho, queria agradecer a vocês e espero ter alcançado aqui o objetivo e ter esclarecido algumas dúvidas, né? Sobre o mercado, ele é muito cíclico. Tem época que o mercado bota muito para fora, tem época que o mercado contrata mais, né? E fica o governo também nessa de injetar no mercado para que o mercado contrate. Uma época o mercado absorve mais, outra época o mercado coloca mais para fora. Então a gente precisa ficar atento ao que é que o funcionário gosta de fazer. Você gosta de empreender? Você consegue empreender? Se você não consegue empreender, procure um emprego de carteira assinada. Mas o conselho que eu dou ao empregado é: exija a sua assinatura na carteira. E o conselho que eu dou ao empregador é: assine a carteira do funcionário. Porque só assim é que se vai esclarecer ali, na assinatura do contrato, na assinatura da carteira, é como se fosse um contrato assinado. Então, naquele momento, é que vai se esclarecer que existe um funcionário e uma empresa. Então, funcionário, exija a assinatura em sua carteira. Empregador,
exija que o funcionário lhe entregue sua carteira. É o conselho que eu dou. Doutor, muito obrigado. Satisfação de novo ter vocês três aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. E a gente está aqui encerrando a primeira parte aqui do nosso bate-papo, que é o podcast Rádio Informação. Esperamos encontrar vocês de novo em breve. Pode ter certeza disso. E um abraço a você que está em casa aí, nos dando a moral da audiência. Muito obrigado. Continue seguindo a gente, hein? Rádio Informação. Inscreva-se no canal para fortalecer aqui esse projeto nosso. Obrigado. Muito obrigado.